Alô? Boa tarde a todas e a todos. Para quem não me conhece, sou Francesco Farrugia, presidente da Campus Party. E temos hoje aqui uma mesa de discussão, para discutir sobre a adultização nas redes sociais. Esto forma parte de um programa do Instituto Campus Party que é sobre a regulamentação da IA, da inteligência artificial. Como vocês sabem, a inteligência artificial é uma coisa que hoje todo mundo está discutindo. Quando falo de todo mundo, falo de todo mundo mesmo. E a inteligência artificial, personalmente, acho que é uma boa notícia. Vai melhorar nossa vida, vai facilitar o trabalho, vai evoluir em todos os aspectos da nossa vida, mas não podemos negar que tem toda uma série de ameaças que ela traz. Então, nós fazemos um fórum em todas as Campus Party onde vamos para discutir os aspectos positivos e negativos da inteligência artificial. E hoje temos um painel de luxo, porque trouxemos gente maravilhosa. Não sei se vocês conhecem a todos, tenho certeza que conhecem a Gustavo Guanabara, mas además pessoas que formam parte dessa mesa são autoridades nacionais e internacionais no argumento sobre educação, sobre uso de redes sociais e demais. Eu quero chamar em primeiro lugar aqui a João Vitor Ajegas, que é coordenador do Instituto de Tecnologia e Sociedade de Rio de Janeiro. João, bem-vindo. João estudou em Harvard, nos Estados Unidos, estudou em Oxford, em Inglaterra. Ele forma parte deste instituto que é um think tank, não sei se você, é um grupo de pensamento especializado em regulamentação de internet e de inteligência artificial. Nós já trabalhamos junto com o Instituto de Tecnologia e Sociedade Rio, já em 2008, 2009, onde com a Campus Party trabalhamos para fazer o marco civil, que são os direitos de vocês, da sociedade civil, dentro da internet. 2 anos e meio atrás, percebimos que ia haver uma discussão similar com a regulamentação da IA. E trabalhamos desde aquela época até hoje com eles, que são uma referência não só no Brasil, senão internacionalmente. Depois temos Andrea Macedo, especialista em política pública e gestão governamental do Estado de Sergipe. Andrea é subsecretária de Transformação Digital e Inovação na Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação do Estado de Sergipe, CEPLAN. E uma amiga, uma querida amiga, nos conhecemos há tanto tempo. Ela foi escolhida, eu acho que foi em 2019, justo, entre as 10 melhores professoras do mundo. Ela é minha querida amiga, Débora Garofalo. Bem-vinda.
Débora fez uma revolução com a robótica com sucata em escolas públicas e hoje é uma referência mundial. La chamam de países de todo o mundo para que ela explique e vá ensinar como se faz aprender robótica com sucata em escolas públicas. E agora temos ele, que é nossa star, Gustavo Guanabara. Quem não conhece ele? Eu me emociono cada vez que apresento ele, porque onde vamos com a Campus Party, ele é um mito. Ele começou ensinando a programar por internet. Hoje ele tem 6 milhões, 2 milhões e meio de inscritos no canal de YouTube. Sus cursos fueron asistidos por 1,5 bilhão de personas no Brasil. 1,5 bilhão de cursos asistidos de Gustavo Guanabara. E eu quero chamar aqui a Jéssica Senra, que é uma jornalista especializada nestes temas, con la cual venimos recorriendo las Campus Party y discutiendo esos temas. Jéssica, agora é com você. Obrigado. Obrigada. Tudo com você. Boa tarde, minha gente. Tudo bem? Que coisa linda ver vocês aqui. Eu vim direto da Bahia. Alguém aqui me conhece da Bahia? Já viu uma coisa? Ah, tem baianos aqui, baianas? Epa, sempre, né? Bahia e Sergipe, assim, ó, a gente coladinho, né? Irmãos e irmãs. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês para discutir esse tema que é apaixonante e também extremamente relevante para o nosso dia a dia, que é o impacto da tecnologia, das redes sociais, da internet, da hiperconexão na nossa vida e, em especial, na vida de jovens, crianças, adolescentes. Sabemos que a tecnologia impacta todo mundo, mas jovens, né, crianças, adolescentes que ainda estão com seu cérebro em formação e ainda com seu emocional em formação, a sua identidade em formação, são muito impactadas com a tecnologia. Há 15 dias a gente estava na Campus Party, lá do Piauí, discutindo a plataformização da educação, a adultização, né, dos adolescentes. O FELCA trouxe em agosto essa discussão sobre a adultização. Esse é um dos problemas, né, que a gente discute, mas a gente aqui nem veio só falar de problema, a gente veio principalmente falar de solução. E vamos integrar pessoas especialistas em suas áreas, direito, gestão pública, a própria educação, né, e tecnologia. Reunimos esses especialistas para trazerem seus pontos de vista e ajudarem a gente a encontrar soluções para que a tecnologia seja principalmente uma aliada e não um problema de saúde pública, de saúde mental ou um problema social. Bora lá, deixa eu me sentar aqui para me juntar a esses especialistas, esses convidados, essas pessoas que são referências em suas áreas. É um prazer para mim estar com vocês aqui, conhecê-los. Gustavo estava comigo há 15 dias na Campus Party do Piauí, já trouxe contribuições muito relevantes. A gente vai meio que avançar um pouco nas discussões, né? Eu queria primeiro que cada um se apresentasse, embora muitos deles eu acho que vocês conhecem, acompanham, mas eu queria que cada um falasse um pouco de si e da sua experiência com o tema que a gente vai tratar, começando pela nossa querida professora Débora Garófalo. Bom, boa tarde a todos e todas. É uma honra poder estar aqui. Eu acho que falar desse tema tão importante. Para começar me apresentando, eu queria falar que eu sou professora da rede pública, também professora universitária, formada na área de letras, pedagogia, com especialização em língua portuguesa e mestra em linguística aplicada, mas sou uma apaixonada aí por tecnologia, por inovação, principalmente por ter idealizado o trabalho de robótica com sucata e ter visto na ponta essa revolução que a tecnologia traz, quando utilizada de maneira intencional. Então, é uma honra poder estar aqui. E, além disso, nessa caminhada,
Em 2019, eu fui considerada uma das 10 melhores professoras do mundo pelo Global Teacher Prize, que é considerado o nosso Nobel da Educação. Uma das 10 melhores professoras do mundo. Ou seja, vocês hoje são privilegiadas por estarem diante dessa mulher, que é uma autoridade mundial no assunto que a gente vai tratar. Agora o nosso professor Gustavo Guanabara também se apresentando. Para alguns dispensa apresentações, mas ainda assim. Não, vamos lá. Meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou do Rio de Janeiro e sou professor desde 1995. Ou seja, já tem um tempinho aí de carreira, faz 31 anos esse ano que eu dou aula. E eu resolvi quebrar a parede de sala de aula lá em 2013, quando eu criei o projeto do curso em vídeo para ensinar gratuitamente programação para pessoas que estavam prestes a desistir da faculdade, né, ou que estavam com algum sofrimento. Queria fazer um pedido. Quem aqui já foi ajudado por uma aula minha em algum momento de desespero? Olha aí, ó, que felicidade. Fico muito feliz. E o que o Francesco falou me impressionou bastante, porque eu não sou aquele cara da rede social de falar quantos likes eu ganhei aqui, quantos comentários. Não. Estou ajudando, vamos ajudar, e é isso aí. E aí, quando eu fui, um patrocinador novo perguntou, quantas visualizações você tem? A gente manda visualizações mensais. Ele falou, não, quantas visualizações você tem desde o início da vida do canal? Eu falei, cara, eu não sei. E aí eu fui na plataforma do YouTube, e o YouTube me deu a informação, olha, a gente só está contabilizando isso de 2017 para cá. Você tem 1,5 bilhão de visualizações. Eu falei, caraca, cara, 1,5 bilhão de plays foram apertados nas minhas aulas. Eu nunca, nos meus melhores sonhos, eu consegui imaginar. Então, assim, agradeço a cada um de vocês que deu visualização e agradeço a cada um de vocês que chega para os amigos e fala assim, pô, vai lá e assiste o Guanabara, que isso continua me tornando relevante. Obrigado por tudo isso que vocês fazem por mim. Obrigado mesmo. Passar a palavra agora para a Andréa Macedo, que vem representando o Estado, né, o governo do Estado aqui de Sergipe. Meu nome é Andréa... Meu nome é Andréa Macedo, trabalho... Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui na Campus Party, estou representando o secretário Júlio Filgueira, e a honra de estar aqui, dividindo o palco com o Gustavo Guanabara, né? Então, tive duas honras assim, nesse mesmo evento. Trabalho na Secretaria de Planejamento, na Subsecretaria de Transformação Digital e Inovação, e a gente está, nesse momento, discutindo a regulação de IA em Sergipe e um projeto, né, de IA, de educação mediática nas escolas estaduais, né, que hoje representa 90%, né, dos alunos em idade escolar. Então, vou trazer essas contribuições aqui. Maravilha, obrigada, Andréa. E o professor advogado João Vitor Archegas, por favor, se apresente. Muito obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Minha primeira vez no Sergipe, inclusive, esse pequeno, grande estado, e já estou muito impressionado com tudo que eu vi. Prazer conversar com vocês. Eu sou coordenador da área de Direito e Tecnologia do ITS Rio. O ITS, que é um grande parceiro histórico da Campus Party já. E sempre quando os caminhos do ITS e da Campus se cruzam, a gente faz história. Né, da primeira vez saiu o Marco Civil da Internet, que é a legislação mais importante sobre proteção de direitos digitais do Brasil, que é referência internacional, exatamente. E agora, né, nessa segunda etapa, nesse segundo capítulo da nossa parceria, a gente conseguiu aprovar, né, junto com o governo do estado de Goiás, a primeira legislação de inteligência artificial abrangente do país, que está sendo referência, inclusive, para o governo do Sergipe, fiquei sabendo aqui nos bastidores, então a gente fica muito feliz com isso, tá? E agora saiu uma segunda legislação em Goiás, está sendo trabalhada, né, sobre terras raras, então é um prazer imenso estar aqui com vocês representando o ITS, eu também sou professor, sou mestre em Direito pela Universidade de Harvard, e vamos conversar aí sobre adolescentes e crianças no espaço digital. Bom, apresentados nossos convidados e convidadas, vamos começar a entrar no tema e começar com um assunto que é onipresente na vida das famílias, das escolas, nas nossas vidas, que é o tempo de tela. Alguém aqui sabe quanto tempo exatamente gasta por dia no celular? Vocês têm controle? Quem sabe aqui quanto tempo gasta?
De quem sabe quanto tempo gasta? Quem gasta mais de 2 horas no celular? Quem gasta mais de 3? Mais de 4? Mais de 5? Eu acho que eu vou parar por aqui. Brasileiros e brasileiras estão entre os povos mais conectados do mundo. Pesquisa da Consumer Pulse mostrou que nós ficamos mais de 9 horas por dia conectados e conectadas. Entre os jovens, esse número também é elevado, não chega a 9 horas, mas pesquisas e diversos estudos mostram que os jovens brasileiros usam as telas muito acima do que é recomendado pela OMS. 0 telas até 2 anos, de 2 aos 5 anos, 1 hora por dia, a partir dos 6 anos até dos 6 aos 11 anos, me parece que são 2 horas por dia, de 11 aos 17, no máximo 3 horas por dia. E a gente passa muito mais do que isso, não é? E isso tem impactos. Na Campus Party do Piauí, a professora Gina Vieira disse que notou claramente entre seus alunos o impacto da conexão na saúde mental e na perda do foco. Eu quero começar trazendo a conversa a professora Débora, que trabalha com a tecnologia na sala de aula, e queria que ela falasse um pouco se ela também nota que a presença da tecnologia maciça nos celulares, na conexão, nas redes sociais, tem provocado uma dispersão, se a sua experiência também mostra isso, e como é que a gente consegue trazer a tecnologia para ela ser uma aliada, como a senhora faz, né? E não um desencadeador de problemas mentais, de transtornos mentais, emocionais, etc. Bom, acho que para a gente começar essa conversa, é preciso salientar que a tecnologia ela não pode ser utilizada como fim em si mesma. Ela precisa vir acompanhada de uma intencionalidade pedagógica e existem alguns pilares aí super importantes para a gente estar falando sobre esse assunto, que recai na sala de aula, mas que começa em casa, que começa com essa orientação dos familiares, ainda sobre esse uso da tecnologia. E aí eu quero fazer um contraponto, porque a gente tem aí recentemente uma lei aprovada de proibição do uso dos celulares, mas que, como professor, eu gosto sempre de trazer a reflexão que somente proibir o uso dessa ferramenta vai resolver o problema? E aí eu tenho certeza que não. Porque a gente está falhando enquanto sociedade, sociedade, educação, sociedade civil, família. A gente está falhando no intuito de poder trazer essa questão da intencionalidade, de educar verdadeiramente esses estudantes para o uso da tecnologia. A tecnologia está posta, não adianta mais a gente ficar proibindo. O que a gente precisa, de fato, é trazer alguns pilares para o desenvolvimento dentro da educação. Entre eles, é falar de cultura digital, é trazer a questão do letramento digital. E eu acho que outro ponto essencial para a gente começar o debate é a questão do pensamento computacional. Então, dentro dessas duas caixinhas, a gente tem habilidades e competências que a gente pode desenvolver dentro da sala de aula com os estudantes. Eu trago aqui uma reflexão, porque eu só pude desenvolver o trabalho de robótica com sucata com os meus estudantes por conta do celular. Então, a gente saía às ruas, a gente pegava lixo das ruas, a gente levava para a sala de aula, a gente tirava foto, registrava esse momento, e muitas vezes essa era a única ferramenta que eu tinha para fazer programação com os estudantes. E aí, em nenhum momento, isso me atrapalhava dentro da sala de aula, porque eles tinham condicionado essa questão da intencionalidade pedagógica. Então, para a gente começar esse debate, o que está faltando para a gente falar é a questão do equilíbrio, né? De que forma eu vou realmente utilizar isso de uma maneira equilibrada e saudável. A gente sabe, eu acho que o problema da saúde mental está posto, e não está só posto somente para os estudantes, está posto também para professores. Professores também estão enfrentando, até por tudo que a gente passou, né? Pandemia, todas essas questões que são associadas. Mas colocar a tecnologia como única vilã nesse assunto seria injusto. O que a gente precisa é realmente dosar essa balança e começar a utilizar isso de uma forma mais equilibrada.
Até porque tecnologia é algo muito amplo, né? Quando a gente fala de tecnologia, tudo, absolutamente tudo é tecnologia. Então, uma parte dela é muito benéfica, nos ajuda, nos facilita, nos poupa tempo, nos aproxima. E uma parte dela, certamente, se utilizada de maneira desequilibrada, né? Em excesso, é o que pode nos punir. Temos algumas aí pistas que a professora já nos deixa aí sobre o uso do celular. Eu só queria que a senhora esclarecesse o que seria o letramento digital, né? E como isso pode ser levado para as escolas. Perfeito. Hoje a gente tem, dentro da cultura digital, várias formas de se comunicar, como a gente não tinha, vários gêneros que são advindos dos gêneros digitais. Então, hoje a gente já não lê mais um texto como a gente lia antigamente. A gente tem muitas telas, tem a questão do audiovisual, tem a questão do próprio áudio dentro de um próprio texto. Então, essas múltiplas linguagens fazem parte desse conjunto do letramento digital, onde a gente tem habilidades e competências a serem desenvolvidas, principalmente no que tange o aspecto da educação midiática, que vai trazer essa criticidade para dentro do processo. Mais do que proibir, eu tenho que mostrar para o meu estudante, para os jovens que estão aqui, que eles podem ser curadores de informação, com ética, criticidade e uso responsível. Maravilha, professora. Bom, nesse aspecto, eu acho muito interessante que a gente utilize a tecnologia para sermos melhores, né? A tecnologia, ela substitui muitas das nossas tarefas, mas elas não podem substituir quem somos, e muito menos a nossa capacidade, nossas capacidades de pensar e de sentir. A gente está com a inteligência artificial agora presente na nossa vida, assim, totalmente. Vamos deixar que a inteligência pense por nós ou pensaremos junto com a inteligência? O professor Gustavo Guanabara, lá no Campus Party do Piauí, contou para a gente sobre a experiência que ele teve com R2D2, Sim. que é um robô que foi criado para ajudar os alunos. Professor, conte essa história, por favor, para nós, e qual foi a conclusão que o senhor tirou dessa experiência? Inclusive, eu citei ele hoje na minha palestra, falei, depois eu vou contar sobre ele com vocês. Na hora que eu me apresentei, eu falei, eu criei um robô para me substituir em sala de aula. Falei que depois ia falar, porque sei que chegaria aqui. Antes, só um parênteses, eu respondendo sua pergunta, eu abri meu screen time aqui no telefone e deu 4 horas e 39 minutos de média por dia. Mas, ó, dessas 4 horas por dia, 1 hora, adivinha o que está? Notebook LM. Então, é o que eu estou te falando. Eu estou utilizando a ferramenta. Por que eu fico no Notebook LM? Porque eu fico escutando aqueles podcasts que eu falei, então tá muito assim. Mas em segundo já está com 40 minutos, 20 minutos o Instagram. Então já tem que se segurar. O R2D2 foi uma iniciativa que foi o seguinte. Eu estava estudando a criação de agentes e assistentes e eles chegaram para mim e eu tive uma ideia que era o seguinte. O meu aluno, ele só tinha aula comigo uma vez por semana, que era segunda-feira. Então, ele passava a segunda comigo, o dia inteiro, e depois ele só ia me ver na próxima segunda, se não tivesse feriado, se não tivesse, né, emendado, aquele negócio todo. E eu falei assim, poxa, mas e se o aluno tiver uma dúvida e quiser tirar durante a semana? Eu não dou meu WhatsApp para os meus alunos, senão meu WhatsApp fica uma loucura. Aí eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou pegar todas as minhas aulas, os meus materiais, vou subir como uma base de conhecimento e vou criar um assistente. Não vou nem criar um agente, o assistente já me atende. Hoje eu ensinei a criar um assistente dentro de sala de aula, durante a palestra. E eu criei um assistente que substituía, que responderia como se fosse eu, se o aluno estivesse falando comigo no WhatsApp. Então, até hoje, os meus alunos usam isso. Na verdade, ele pode entrar e tirar qualquer dúvida que ele tenha durante a matéria com esse assistente. E o mais legal foi o seguinte, em abril desse ano, eu saí de sala de aula. Eu saí de sala de aula e fui para a diretoria de ensino. E os meus alunos seguraram na despedida, né? Obviamente, eles ficaram tristes, eu também muito triste. Mas uma frase me tocou muito, que foi o aluno falou assim, Guanabara, só não desliga o robô, por favor. E eu não desliguei, eu tenho ele ativo até hoje. E os meus alunos conseguem entrar a qualquer hora do dia, feriado. Eu posso estar agora e tem um robô se fazendo por mim. Mas uma coisa eu ensinei para os meus alunos, falei hoje de manhã para todo mundo. Não acredite 100% no que eu estou dizendo para você se for um assistente, porque a inteligência artificial funciona dessa maneira. Assim, foi uma ferramenta que eu uso dentro de sala de aula, não estou mais em sala de aula e a ferramenta está aí para servir a galera. Eu fico extremamente feliz porque eu consegui fazer isso. Veio da minha cabeça e, do nada, modificou a minha forma de dar aula. A ponto, acho que eu não falei isso lá no Piauí, a ponto de eu estar dando aula na época, em janeiro, no iniciozinho das aulas,
e o aluno falava assim, Guanabara, me tira uma dúvida aqui. O outro cutucava e falava assim, ei, deixa o Guanabara quieto lá, mano. Pergunta pro R2D2. Falei, caraca, que maneiro. Agora, uma coisa que você falou lá e não trouxe aqui é que ele sofreu uma modificação, porque inicialmente ele não se ajustou à sua intenção de ensinar os alunos. Isso, ele na verdade, inicialmente ele estava entregando a resposta. E aí o que o aluno fazia? Ele pegava lá, o código não funcionou. Aí tem lá uma opção que é socorro, meu código não funcionou. Ele ia lá e apertava essa opção. Aí ele falava, me dá o código aqui que eu tento te ajudar. Aí ele pegava o código, corrigia, e eu falei assim, o que eu vou fazer? Comenta as linhas para ensinar para o aluno. Pô, você errou nisso, deveria ter escrito dessa maneira. Olha, eu falei assim, eu vou ajudar meu aluno. Na verdade, eu piorei a situação, por quê? Todo o código que eles faziam, ele colocava no R2D2 e ele devolvia o código corrigido. O aluno não estava nem aí para os comentários, só colava, funcionava. Mas pronto, já resolveu minha vida. E aí nós tivemos uma queda de notas absurda. E aí o que eu fiz? Antes desse modo de estudo, né, que agora as IAs têm, né, o modo de estudo, eu fui lá e modifiquei o agente para ele não dar a resposta pronta. Falou assim, olha, o seu erro está na linha 5, você consegue ver o erro? O cara, não consigo. Então, aquela propriedade ali está escrita certa? Vê se você pesquisa aí direitinho. Então, eu consegui fazer com que ele não entregasse a resposta de mão beijada. Mas os meus alunos arrumaram jeitos de burlar, depois eles me ensinaram. Bom, a gente sempre pode encontrar, mas o importante, eu acho que para a gente entender é o que vai acontecer se eu pedir a IA para me dar a resposta, em vez de eu mesma descobrir como encontrar a resposta, né? Que é essa coisa. A IA pode dar a resposta e parece para nós muito tranquilo. Ótimo, ela deu a resposta. Sim, mas e no dia a dia? Quem vai pensar por você? Então, seria o caso, professor, que eu queria entender no caso da inteligência artificial, a gente tem que aprender a programá-la melhor para que os alunos acessem essa IA, ou precisamos ensiná-los como utilizar essas ferramentas? Porque o senhor criou o R2D2, mas a gente aqui usa o ChatGPT, o Gemini, né? O que mais aparecer, adaptar o que tiver surgindo, a gente vai, né? O que for de graça, a gente pega. Mas e aí? Como a gente aprende a usar ela para nos fazer mais inteligentes e não mais burros? Eu acho que é um pouquinho de cada um. Parte na hora do treinamento do modelo, ou até mesmo os guardrails, né, que são as IAs que bloqueiam a gente de fazer coisa errada nas IAs. As pessoas têm que pensar nisso, as big techs têm que pensar nisso. Hoje você percebe isso. Chega no ChatGPT, ele funciona muito bem assim. Pede uma imagem que seria meio errada de pedir. Ele vai processar, a imagem vai começar a ser gerada. Quando ela começa a aparecer, já aconteceu com vocês, né? A imagem começa a aparecer, tchum, aquilo ali é um guardrail. Aquilo ali foi uma outra IA que está funcionando para dizer isso, ó, vai dar problema, é melhor não mostrar isso não. Então, assim, eles estão fazendo isso, mas volta a bater na mesma tecla. Nós temos que ser agentes da mudança. Nós temos que servir como educadores do nosso ciclo. Pega os seus ciclos de amigos, pega a tua família, o nosso círculo familiar e educa essas pessoas. Educa porque com essa educação as pessoas vão deixar de ser mais dependentes da tecnologia e vão começar a usar elas como ferramenta de evolução. Não como faz para mim e depois... Porque é ótimo que temos um advogado aqui no grupo, porque hoje de manhã me perguntaram isso. Porque assim, eu falo o seguinte, se você bota a IA para fazer o teu trabalho e dá algum problema, quem você vai processar? Quem deu o prompt? A empresa ou a Big Tech que é dona da IA, que treinou o modelo? É algo que me levantaram hoje, eu não tenho resposta, mas se vocês quiserem levantar também estamos aí para conversa. Pois vamos seguir, daqui a pouco a gente traz o advogado para essa discussão, mas é muito importante que a gente perceba isso, né? Que a tecnologia ela pode ser uma aliada fantástica, mas ela também pode roubar o processo de aprendizado se ela for usada sem intencionalidade, né? Sem o propósito. E isso nos leva a outra grande preocupação, que é o impacto cognitivo das telas. Diversos estudos mostram que o uso precoce das telas e excessivo das telas está ligado a dificuldades de linguagem, de atenção, especialmente na primeira infância. Então, como é que a gente equilibra a tecnologia com o desenvolvimento saudável? Quero trazer a discussão Andréa Macedo, que está introduzindo, né, nas escolas a tecnologia, em especial a inteligência artificial aqui no estado de Sergipe. Um estudo no Ceará mostrou que 69% das crianças de até 5 anos passam mais tempo em telas do que o recomendado pela OMS. E isso, né, se relaciona com atrasos em linguagem, comunicação, habilidades sociais.
Bom, o governo já atua numa educação dos maiorzinhos, né, dos adolescentes, digamos assim. Há outras preocupações, principalmente no desenvolvimento da identidade, no desenvolvimento emocional, né, as implicações na saúde mental, as comparações que adolescentes fazem entre si através de redes sociais, enfim, é uma época que é muito sensível da formação, né, psicológica e emocional das crianças e adolescentes, dos adolescentes, perdão. De que maneira o governo de Sergipe está pensando ou está atuando para que essa tecnologia, de fato, venha a somar e não prejudicar os estudantes? Olha, o Estado, né, e aí a gente fala do Brasil, de todos os estados da federação, ele tem um papel regulador muito importante. Eu acho que os professores já alertaram aqui de alguns problemas que a gente enfrenta, né, no uso excessivo de IA e de tecnologia de uma forma geral. E fazendo aqui a meia-culpa, né, como representante do governo, já se passou do momento de ter uma regulação nacional de IA, né? Tem uma legislação, tem um projeto de lei em andamento, mas a gente não está ainda totalmente amparado, até para responder essa pergunta aí de quem vai ser responsabilizado pelo uso da IA. E toda vez que esse tema vem à tona, a gente fica com um pouco de medo, né? Aqui muita gente que deve ter suas startups, que quer fazer algum sistema, alguma aplicação com uso de IA, fica lá, vem esse governo para regular e atrapalhar a gente. Então, o grande desafio do governo é não coibir o avanço da tecnologia e, ao mesmo tempo, regular. Eu costumo dizer, né, que existe muita fake news aí na regulação, porque o governo, ele tem a função de incentivar a inovação tecnológica, ele tem fundações que apoiam a inovação tecnológica. As perguntas, quando vocês estiverem desenvolvendo uma aplicação, quando estiverem utilizando uma IA, são perguntas que a gente já enfrentou em outros momentos, em outras formas de tecnologia. Então, a pergunta é, essa IA ofende algum direito fundamental? Essa IA, ela é auditável? Aí vem outro jovem dizendo, mas se eu deixar auditar, se eu deixar transparente, eu perco minha patente. Não, o governo te apoia numa patente. Então, a gente precisa tirar no meio da regulação o que é verdade, né? O que é mentira. O papel do Estado é realmente, nesse momento, está tendo consultas públicas para discutir onde a gente deve, até que ponto deve regular. No caso de crianças menores, tem uma discussão muito grande sobre a IA não deve imitar sentimentos. Você tem que saber que você está conversando com a inteligência artificial e ela não pode imitar sentimentos, fingir que é sua mãe, dar um carinho, porque aquela criança de 5 anos, ela pode estar jogando em um joguinho que o sentimento, ele pode ser colocado ali como um bonequinho, parabéns, mas ele não pode fingir que está criando e criar emoções com você. Então, são pontos que a gente deve observar e que, de forma alguma, ele vai atrapalhar, deve atrapalhar a inovação tecnológica, né? Ela, pelo contrário, ela deve dar um certo controle, porque tem discussão um outro direito aí, que são os direitos fundamentais da criança e do adolescente. E então o que está sendo discutido seria mais os tipos de tecnologia que vão ser utilizados, o tempo de uso dentro da sala de aula ou certos limites. Em que caminhos está caminhando essa regulamentação? Então, o governo federal ele está construindo, né, um framework que ele analisa se aquela ferramenta ela é ética ou não. Então, a gente está discutindo, a gente está construindo com o governo federal. As perguntas são 30 e tantas perguntas que vocês, no futuro, vão responder da aplicação de vocês, e as perguntas, elas passam por isso. Essa IA é supervisionada, essa IA é auditável, essa IA tem a transparência necessária, está informando o que é uma IA, como toda IA, está informando que ela é suscetível a erros, alucinações, alucinei agora, alucinações, está sendo informado isso. As perguntas não têm, são perguntas simples e elas, de forma alguma, ela impactam a inovação. Tem algumas IAs, né? Que aí você já passa para uma outra situação. Aí eu tenho uma IA aqui na área de saúde que ela vai ajudar numa operação. Essa IA, ela precisa ter um controle estatal mesmo.
Então, esta daí, ela é supervisionada, ela deve ter algumas regras, ela deve indicar de quem é a responsabilidade no caso de falha, porque ela pode causar até uma morte. Mas, quando a gente está desenvolvendo um jogo, quando a gente está desenvolvendo uma aplicação para uso mais restrito, não vai atrapalhar em nada, não se preocupem, viu, futuros empresários, não vai atrapalhar em nada o empreendedorismo de vocês. Bom, desculpa, só um parênteses aqui. Porque tem muita gente que discute assim, não, mas tem que criar a IA perfeita, a IA que vai bloquear isso que não vai fazer. Se tudo que essa galera quer implementar numa IA fosse implementado, essa IA, na minha opinião, ia ficar uma bosta que ninguém ia querer usar. E todas as outras que não têm esses bloqueios ficam mais permissivas e acabou que a gente ia acabar usando. Então eu gosto muito dessa ideia de deixa a IA evoluir, cria essa consciência de que ela pode alucinar e que ela não pode ser psicólogo e tudo mais, e cria um jeito de, deu problema? É auditável, vamos correr atrás para ver o que aconteceu. Isso é total, perfeito, é o mundo perfeito. Quer dizer, o mundo perfeito, o ideal seria você bloquear um monte de coisa, só que aí vai virar uma IA que ninguém quer usar. Esse é o grande problema. E a verdade é que às vezes a gente nem sabe ainda o que deve ser bloqueado, porque a tecnologia está aí para a gente ver o impacto, perceber que talvez ele não seja tão legal, e aí a gente regula. Tem muita essa coisa do experimentar mesmo, né? Entregar-se à experimentação, porque a gente não consegue frear a tecnologia, ela está aí, ela vai seguir. Como é que a gente vai se relacionar com ela para que ela seja aliada e não, né, algo nocivo para nós? Vamos conversar com o professor João Vitor. Lá na Campus Party do Piauí, o professor Sérgio destacou a teoria dos 4 reguladores, né? A teoria de Lawrence Lessig. Lei, costumes, mercado e arquitetura, ou seja, a tecnologia, ela é regulada não apenas pela lei, é uma das coisas que a gente está falando aqui, ela é regulada pelo próprio mercado, pela própria arquitetura das plataformas e pelos costumes, ou seja, é onde a gente entra aí, o nosso domínio está nos costumes, é onde a gente pode mexer. Mas esses outros reguladores, como a lei, por exemplo, muitas vezes ficam submetidos a mercado e à própria arquitetura. O que a gente percebe é que, apesar, né, da legislação estar buscando regular, muitas vezes os códigos, os e algoritmos, eles desafiam a própria lei. Quais são os caminhos que o Brasil está encontrando para essa regulamentação, para que ela seja efetiva diante dessa arquitetura e desses outros reguladores? Excelente pergunta, até porque a gente está diante de verdadeiros impérios na nuvem. Não é fácil regular uma empresa que, por exemplo, tem acesso e influencia o comportamento de 3 bilhões de pessoas. Se você criar um ranking, né, faça esse exercício depois chegando em casa ou até agora, né, todo mundo tem acesso à internet em tempo real. Se você fizer um ranking assim, países mais populosos e plataformas com maior número de usuários ativos, né, o primeiro país vai aparecer só em 5º lugar no ranking. De 1º a 4º lugar são plataformas digitais, é o Facebook, é o YouTube e assim por diante. Essas empresas que também hoje são as empresas por trás do desenvolvimento de sistemas avançados de IA, elas estão numa posição que não dá mais para tratar elas como mero objeto de regulação. Eu vou passar uma legislação e eu vou resolver todos os problemas. Não vai. Vários países já tentaram e leis específicas dentro de países específicos não resolvem o problema. Então, a gente está numa posição muito complicada hoje. Eu acho que a gente tem que atuar em 2 frentes diferentes. Primeiro, sim, a gente tem que regular, a gente tem que impor limites mínimos, né? Uso de telas é um problema. Eu tenho várias histórias que eu fico lembrando quando a gente entra nesse assunto. Vou dar um exemplo, tá? Quando eu comecei a dar aula de Direito, faz 4 anos, no primeiro semestre eu percebi que tinha uma aluna, já na primeira aula, que ela estava lá no fundo da sala e ela estava com um fone de ouvido enquanto eu falava. E aquilo me causou um certo estranhamento. Falei, o que ela está fazendo com esse fone de ouvido enquanto eu falo? Porque ela estava olhando para mim. Assim, ela está prestando atenção em mim? Será que é um aparelho auditivo, né, que ela usa por alguma questão de deficiência auditiva? Eu deixei aquilo rolar. No final da aula, ela veio falar comigo. Ela falou assim, professor, eu tenho um negócio para falar. Falei, pode falar. Eu estou usando esse fone de ouvido, eu percebi que o senhor notou, mas é pelo seguinte motivo, tá? É que enquanto você fala, eu estou ouvindo os vídeos do TikTok no meu celular, porque essa é a única maneira que eu consigo
prestar atenção em você. Cara, quando ela falou aquilo, gerou um certo choque. Eu falei, uau, como é que eu vou lidar com essa situação? Era um professor de primeira viagem, primeiro semestre, dando aula, e eu não sabia muito como reagir. Mas a gente está diante de uma situação na qual a janela de atenção da nova geração ela está ficando cada vez mais curta. A janela de atenção da geração dos nossos pais, eu falo nossos aqui porque eu estou me colocando na mesma faixa etária da galera que está no público, tá? Era coisa de 1 minuto e meio, 2 minutos. Sabe o que isso significa? Você tinha 2 minutos para convencer teu pai a prestar atenção em você. Se você falasse alguma coisa legal, ele ia, opa, né? Esquece tudo que eu estou fazendo agora, eu vou prestar atenção no que meu filho está falando. Hoje, a geração tem uma irmã de 11 anos de idade. A janela de atenção dessa geração, da minha irmã, 11 anos de idade, é 15 segundos. Eu tenho 15 segundos para convencê-la que o que eu tenho para falar é mais importante do que a Bluey, que está ali no YouTube, o Roblox, que está à disposição para ela interagir com outros jogadores e assim por diante. É cada vez mais difícil e essa realidade está vindo para dentro da sala de aula. Então, regulação é importante nesse sentido, para endereçar esses efeitos mais adversos da inteligência artificial, dos algoritmos e das plataformas digitais. Mas, do outro lado, a gente também tem que atuar no sentido de desenvolver tecnologias de forma responsável dentro do nosso país. Tá? Hoje você olha para o ecossistema de inteligência artificial, quem que produz inteligência artificial? Quais são os 2 países que vocês acabaram de pensar? Estados Unidos e China. O Brasil não está no mapa da IA. E o mais louco de tudo, a Europa não está no mapa da IA. Então a gente tem que competir para trazer essa galera para perto e para que esse desenvolvimento aconteça no Brasil, para que pelo menos a gente tenha acesso a essa infraestrutura. Percebe? Foi isso que Goiás tentou fazer. É uma regulação que não olha só para risco. O risco da IA, a IA vai acabar com o mundo, meu Deus, a Skynet, né? E todas aquelas referências de ficção científica que inevitavelmente aparecem nessas discussões. Não, vamos desenvolver IA de forma responsável. E aí eu termino contando uma segunda história, né? Que tem a história da experiência ruim em sala de aula, a menina que usava o TikTok para tentar prestar atenção no que eu falava. Mas eu tenho uma segunda experiência, uma experiência boa, que demorou 5 anos para acontecer, aconteceu esse ano. Tá? Dia dos professores agora, uma aluna veio falar comigo e falou assim, professor, comprei um chocolate para o senhor, não sei o quê. Eu falei, nossa, obrigado, tal. Ela estava preparando o terreno para o que vinha na sequência. Ela falou assim, professor, posso te mostrar um negócio? Eu falei assim, pode. Ela pegou o notebook dela, abriu, e ela falou assim, então, eu não sei se você vai gostar, se você não gostar, eu deleto agora mesmo, tá? Mas eu criei um agente de IA chamado JIA, tá? J sou eu, né? É o meu apelido, o pessoal que me conhece por J. Eu criei o JIA. Eu coloquei todos os seus livros, coloquei todos os seus artigos, todas as suas entrevistas. Ela tinha feito degravação de entrevistas que eu dei, né, na Globo News, no Jornal Nacional, pegou tudo, jogou no sistema e pediu para que ele agisse como eu para ajudar ela a se preparar para a minha prova. Falei, genial. Então, assim, é esse tipo de desenvolvimento que a gente precisa, percebe? Não é demonizar a tecnologia, é entender o uso responsável da tecnologia e que esse uso parta daqui, do Brasil, de Aracaju. Bom, estamos com essa intenção, professor. Agora, esse uso responsável da tecnologia, o senhor fala, né? Desenvolver a tecnologia de forma responsável. Nem sempre a gente consegue contar com isso, né? Se a gente esperar e só, né, as grandes empresas de tecnologia ou o próprio mercado que se gere por uma lógica própria, que não tem a ver necessariamente com o nosso bem-estar e com a nossa saúde. Então, essa coisa do desenvolvimento responsável nem sempre está nas nossas mãos, né? Mas o uso responsável, talvez sim. Eu estou lendo 2 livros nesse momento e eu recomendo para vocês, no Campus Party passado, recomendaram um que eu fui ler, que se chama Geração Ansiosa.
E o outro livro chama Foco Roubado. São livros que trazem pesquisas sobre o impacto da tecnologia na gente e principalmente nos dão caminhos, né, possíveis caminhos para que a gente faça um uso responsável para que ela nos some. Então, faço essa recomendação desses 2 livros, porque a gente está lutando muitas vezes contra uma tecnologia ou contra essas grandes empresas que sabem melhor que nós o que nós queremos. Os algoritmos capturam informações sobre nós e sabem de nós melhor do que nossa mãe. Quando a gente abre ali a Netflix, né, a Disney e tal, eles recomendam filmes que talvez nem a gente tenha pensado em assistir, mas eles sabem que a gente vai gostar pelo nosso histórico, né? Então, os algoritmos, eles podem ser maravilhosos, nos poupar tempo, né, de ficar ali buscando. A gente, às vezes, gasta mais tempo procurando o filme do que assistindo, mas também podem nos colocar, né, numa máquina ali de vícios, né? Os algoritmos, hoje, eles utilizam algumas lógicas, inclusive utilizadas em cassinos, para que nós fiquemos viciados, né? A coisa do você ter alguns... Ele sabe o que você quer, mas ele não dá sempre o que você quer. Ele dá um pouquinho do que você quer, ele dá um pouquinho de coisas que você não quer, porque a surpresa nos conecta. O viciado em jogo, ele se vicia na oscilação emocional, na possibilidade de ganhar. Então, ele precisa perder para estar no vício. O algoritmo vai utilizando essas lógicas e nos amarrando, né? Então, professora, volto aqui para a senhora para que a gente fale um pouco sobre esse impacto, né? E como a gente falava sobre o letramento digital. Como desenvolver a criticidade, sendo que o senso crítico é algo que a gente leva, às vezes, anos para desenvolver, anos para aprimorar, para compreender, e a gente tem algo imediato que é a bioquímica do nosso cérebro, a dopamina que está atraindo a gente a abrir o celular e ficar ali grudado. Como é que a gente ensina adolescentes com tão pouco tempo de vida a desenvolver um senso crítico diante dessas redes para que eles tenham mais autonomia e capacidade de lidar com isso que às vezes é algo absolutamente aditivo, né? Viciante. Como é que a gente ensina isso, professora? Oh, ela só me fez uma pergunta de $1 milhão, né? Talvez para $1 poder bilhão, tentar responder aqui, mas eu vou tentar, vou me esforçar aqui, vou pedir ajuda dos meus colegas para a gente poder responder. Bom, tirando as brincadeiras, eu acho que é importante a gente voltar um pouco na história da educação, tá? Nós temos professores, e eu estou falando por mim, talvez pelo Guanabara, estamos ali na média da mesma faixa etária, não fomos preparados para lidar com tecnologias digitais. Mas nós temos jovens, hoje na nossa frente, que nasceram nessa era digital. Então, só aí você já tem uma complexidade muito grande para você lidar no dia a dia da sala de aula. Outro fato é que quando a gente olha a história da educação, a gente começou lá na educação 1.0, onde o professor era o saber absoluto, né? Quem aí tem um pouquinho mais de 40 anos sabe do que eu estou falando, porque para a gente ter acesso à informação, ou você tinha acesso pelo professor ou pelo livro. O livro nem sempre era fácil ter acesso, você tinha que ir numa biblioteca pública. Esses meninos vivem uma revolução de informação. Aí a gente tem a educação 2.0, que quebrou um pouco isso, né, mas trouxe uma educação que Paulo Freire falava muito, educação bancária. Então, a gente depositou muito conhecimento. Para a coisa começar a melhorar a partir da educação 3.0, que veio a questão do protagonismo juvenil e o papel de usar a tecnologia dentro do processo. Evoluímos um pouco mais, quarta revolução industrial, trouxe abertura de novos conhecimentos, entre eles metodologias ativas, né, que é tirar o estudante da passividade, trazer ele para o centro do processo de aprendizagem, e além disso, tudo isso acompanha com a questão da cultura maker, que começou a invadir as escolas, a sala de aula. É o movimento Faça Você Mesmo, que utiliza as mãos para fazer. E aí sim, aonde eu quero chegar, que é falar na educação 5.0. Porque com essa revolução tecnológica, a automatização dos processos, com o celular, que, né, quem aqui não esquece celular em casa e parece que o dia acaba? Porque tudo está preso dentro desse aparelho. A nossa relação com o banco, a nossa relação com o familiar,
enfim, as redes sociais, né, que nós somos sim independentes de tudo isso, e isso chegou na escola, gente, sem nenhuma regulamentação. Simplesmente as crianças tiveram acesso a isso. Mas ainda falando da educação 5.0, o que ela vai visar? A humanização desse processo. Então, eu poder sair um pouco de fora e entender que tecnologia eu vou trazer autoconhecimento, autocuidado, colaboração. E aí, já puxando um pouquinho para falar de tudo isso, quando a gente fala de tecnologia, eu gosto muito de falar da filosofia open source, que é a filosofia aberta, de você poder ter comunidades. E quando a gente fala na educação, isso acontece muito, né? O Guanabara, ele é uma grande referência para a gente falar de comunidade de prática, porque as pessoas têm acesso às aulas, podem ali aprender a programar, e você tem um conhecimento aberto. Onde a gente peca com isso na educação, né? A gente está vivenciando várias regulamentações e regulamentações também na educação. Em 2022, nós tivemos a BNCC da computação. É um complemento à Base Nacional Comum Curricular, que traz a tecnologia como objeto de conhecimento, que está posta, então, as habilidades e competências que a gente precisa determinar para todos os nossos jovens, independente da região, independente se ele estuda na escola pública ou privada. Só que a implementação ainda não aconteceu. Então, nós temos até o próximo ano, 2024, para implementar isso. O que isso significa? Uma grande mudança de paradigma. Porque trazer habilidades e competências para dentro da escola é necessário para a gente começar a dosar essa balança e começar a mudar. Mas aí nós temos aquela questão que eu levantei mais cedo. O professor não está preparado, ele ainda tem medo de lidar com a tecnologia. E a gente precisa desmistificar isso. Eu gosto sempre de começar falando, gente, que eu sou professora de língua portuguesa. Ou seja, eu não preciso ser formada, né? Eu não preciso ser uma cientista da computação para trabalhar a criticidade no meu estudante, para engajar ele dentro desse processo. O que está faltando, então, é a gente pensar que escola é essa que nós queremos para os nossos estudantes. Qual é a escola dos sonhos, né? Onde a gente pode trabalhar essa questão do engajamento e envolver os nossos estudantes a se engajar com o uso da tecnologia, mas de uma forma intencional. Que ele entenda que passar 5, 6 horas vai ser ruim para a vida dele, mas que ele mesmo ali possa entender o que existe por detrás do algoritmo. Eu costumo falar o seguinte: mais do que utilizar a tecnologia, a gente precisa ensinar cada um a ser produtor dela. E isso é um longo passo, mas é um passo cultural para a gente começar a fazer essa mudança de chave. E aí, claro, todas as questões da regulamentação é super importante. E quando a gente olha para a inteligência artificial, é importante a gente salientar, e eu acho que o professor trouxe isso de uma maneira muito clara, né, que a gente está concorrendo com uma revolução tecnológica que ocorre, eu acho que hoje, em 2 países, né, Estados Unidos e China, mas que entender que a inteligência artificial que ocorre lá não é a mesma que ocorre aqui. Que aqui a gente tem que falar de inteligência artificial desplugada, porque a gente tem lugar remoto que não pega internet, que não tem como chegar à internet, que a internet só chega por satélite. E aí a gente vai privar esse menino de usar a inteligência artificial? Não. A gente tem que começar a trabalhar a criticidade. E aí funciona muito bem a pedagogia do prompt, que é a gente mostrar essa estrutura de criatividade e mostrar o quanto o estudante pode utilizar essa tecnologia a favor do processo de ensino-aprendizagem. O que a gente percebe é que vai haver naturalmente essa mudança relacional dentro da sala de aula. É impossível manter o mesmo estilo de educação, né, do passado para esse modelo. Lá atrás a gente conversava sobre a mudança da relação professor-aluno, né? Se antigamente o professor sempre estava nesse lugar do que fala e o aluno, né, nessa passividade do que escuta,
Hoje a gente vê ou alunos que sabem mais do que o professor no sentido da tecnologia, né, quando estão trazendo a tecnologia para tratar de outros assuntos, matemática, história, enfim. Então, às vezes, o aluno que sabe mais, mas também o que a senhora está colocando, né, dessa centralidade do aluno, né, dele agora começar a ser ativo para desenvolver essa criticidade. Isso é muito interessante. Eu quero trazer o professor Guanabara, que é esse especialista, né, em prender a atenção dos alunos, das alunas, mas de uma maneira até onde sei bastante positiva e envolvente e não viciante, ou seja, a diferença do vício, né, para o que a gente gosta é que o vício é nocivo. No caso, a conexão que o professor desperta nas pessoas e que faz com que essas pessoas fiquem plugadas, leva como consequência o aprendizado, né, o melhorar a vida das pessoas, né? Então, ele não está enganchando as pessoas e provocando, entregando, né, problemas mentais, transtornos mentais. Mas aí, professor, claro, as plataformas onde o senhor trabalha dependem de engajamento. Como é possível, né, manter o público jovem aí interessado sem cair na armadilha do vício algoritmo, né? Como é que os criadores de conteúdo, de educação, podem usar essa tecnologia de modo responsável, com ética, com propósito educacional, evitando a tentação mercadológica, né? E essa coisa das técnicas que são ensinadas para viciar as pessoas nos conteúdos. Então, mais uma pergunta de $1 milhão. Nem o YouTube sabe responder. Só que eu não estou aqui para defender o YouTube, tá? Não me entendam mal. Mas o que eu percebo é o seguinte, desde que eu comecei a me aproximar, tanto eu quanto uma série de professores, a gente começou a se aproximar da plataforma, a plataforma começou a entender que 1 milhão de visualizações dos meus vídeos são muito diferentes de 1 milhão de visualizações de outros vídeos de entretenimento ou de unboxing de iPhone, enfim. Então, o que eles começaram a criar? Eles começaram a criar mecanismos com a nossa ajuda também. Então, por exemplo, não sei se vocês já chegaram a ver, tem um recurso novo chamado YouTube Cursos. Né? Nos canais tem lá playlists, lives, cursos. O YouTube Cursos, ele foi uma coisa que saiu da minha cabeça, eu tenho muito orgulho de dizer isso, foi uma proposta minha para o YouTube e que virou um projeto real, que na verdade é o seguinte, qual é a ideia do YouTube Cursos? Não perder a atenção desse aluno. Porque, basicamente, você abre um curso meu, por exemplo, você está assistindo a aula de Python e do lado está lá uma notícia sensacionalista falando sobre algo que aconteceu com a Ana Hickman ou algo que aconteceu com o Neymar, a probabilidade do cara desistir do curso, parar de ver o curso naquele momento para ver aquela notícia é gigante. Então, qual foi a proposta que eu fiz para eles? Quando o aluno ativamente vai lá e entra no YouTube Cursos, o que vai ser mostrado para ele na lateral ali do YouTube é somente conteúdo voltado para aquilo que ele escolheu. Não estou dizendo que é só vídeo meu. Pode ser vídeo de outras pessoas. Então, por exemplo, se está assistindo um vídeo meu, pode aparecer um vídeo do Deschamps, por exemplo. Pode aparecer um vídeo do Lucas Montano. Pode aparecer um vídeo do Mano Deivin. E aí a galera vai acabar indo também da mesma maneira. A plataforma está entendendo o que ela vai mostrar quando a intenção da pessoa é educacional. Vai funcionar 100%? Provavelmente não, mas já é uma grande ajuda. E tem muita gente que vai demonizar a tecnologia, demonizar a IA, demonizar a plataformização. Eu demonizo a plataformização. O que é a plataformização? Tudo virar plataforma. Você não vai mais entrar na faculdade, você vai assinar a plataforma do fulaninho de tal. Se eu fosse contra a plataformização, eu não estaria aqui hoje. Por quê? Plataformização foi basicamente como eu organizei minha educação. Basicamente, eu sou contra a plataformização comercial. Vou plataformizar para ser sensacionalista, vou oferecer vídeos do tipo mude de vida, ganhe milhões, seja milionário, mude de vida agora. Isso não é educação. Isso é clickbait para enganar a galera que está desesperada. Tem gente que chama isso de enganar trouxa. Não é enganar trouxa, é enganar desesperado. Que nós somos desesperados. Eu vim de uma área onde qualquer promessa viraria um sonho. Qualquer promessa vazia. E isso me preocupa bastante. A plataformização voltada para a promessa inatingível. Isso me preocupa bastante. Então, assim, hoje, o que as plataformas têm feito, o que a gente tem feito dentro da internet é, principalmente, fazer essas big techs entender que não é só de view que vive a plataforma. Claro,
View vai trazer mais visualização, que vai trazer mais anúncio, que vai trazer mais aquilo outro. Mas já começou a ter uma alteração. Tem grandes empresas, como a Nike, por exemplo, que fala: eu não quero minha propaganda no YouTube aparecendo com certos conteúdos. E isso acaba sendo bom para nós que somos da educação. Porque ninguém vai falar assim: eu sou Nike, eu nunca quero minha marca num conteúdo educacional. Vocês conseguem imaginar uma marca que fala assim: não, educação não quero que meu anúncio apareça em educação. Não existe uma marca dessa. Agora, você consegue imaginar: não quero a minha marca aparecendo num podcast que fala de apostas, ou que o patrocinador é uma casa de apostas. Enfim, isso já começa acontecendo. Então, é uma modificação de padrões, porque, infelizmente, o que leva essas grandes empresas é o dinheiro. E só dói quando aperta no bolso. E já está começando a apertar no bolso. Ó, eu não quero que meu anúncio apareça nesse conteúdo. E aí, bom, mas esse conteúdo tem milhões de visualizações. Mas eu não quero vincular a minha marca a esse cara. E aí está mudando, graças a Deus. É um trabalho de formiguinha? É. Mas é o nosso trabalho como professores, é trabalho de formiguinha. Então a gente tem que ter esperança e tentar sempre estar perto dessa galera. Eu estou muito perto da galera do Google, muito perto da galera do YouTube, e eles me entendem bastante e tentam sempre abrir os ouvidos e os olhos ao que a gente tem falado aí como educadores no Brasil. Eu fico muito feliz com isso. Eu estou ouvindo o senhor falar e estou lembrando exatamente da minha experiência em televisão. Eu trabalhei mais de 20 anos com jornalismo em rádio e TV aberta. E saí em dezembro justamente por discordar, né, da forma como se está se fazendo o jornalismo hoje, sobretudo no horário do meio-dia, lá na Bahia onde eu vivo, mas imagino que em todo o país a gente tem as mesmas propostas de ser um jornalismo que trata principalmente de violência, né, de tiro, porrada, bomba, sangue, dor, violência, revolta, ódio, inquietação, ou seja, emoções extremamente negativas, e eu percebi que não era isso que eu queria oferecer às pessoas. Mas a concorrência oferece e as pessoas assistem, que é essa coisa que você está dizendo. Então, assim, os vídeos com conteúdo pobre, eles têm audiência. O conteúdo ruim de televisão tem audiência. Aliás, às vezes, o pior conteúdo está cheio de audiência e isso tem, claro, muitas justificativas por trás. Entre elas é justamente essa mobilização de sentimento, dos sentimentos negativos. E é por isso que o sensacionalismo prende, porque a gente fica com medo do que está acontecendo e a gente precisa saber para se proteger, ou a gente fica com raiva ou indignado com a injustiça e a gente fica conectado e quer ver o que vai acontecer, se a justiça vai ser feita ou não vai ser feita, né? Então, assim, a gente se mobiliza com esses sentimentos. Na internet, a gente vê essa mobilização com a fake news, com a desinformação. Quando você receber um vídeo que te deixar desestruturado e o seu primeiro impulso foi encaminhar para alguém, pare e reflita. Será que é isso mesmo? Porque as fake news e a desinformação também vão mexer com essas emoções. E é difícil, aí vou voltar a trazer o advogado aqui para a gente falar dos reguladores, porque a lei dificilmente vai atuar nisso sob o risco de estar censurando, né, de estar querendo sufocar. Então, por exemplo, eventualmente o Ministério Público atua sobre televisões para que certos conteúdos não sejam mostrados. Há um tempo atrás, até corpo a gente via, né, com sangue. Os programas da Bahia mostravam ali até o ferimento da bala da pessoa, né? E às vezes o Ministério Público intervinha e tal, mas muito pouco. De que maneira, professor, a lei vai conseguir ou consegue regular sem censurar, né? Esses conteúdos eles precisam existir, quer dizer, precisa não, eles existem, estarão aí, vão ter um público para assimilar, mas aí a gente tem outros reguladores, né? O mercado, como o professor falou, né? A publicidade que se recusa, e teremos nós também, né, como usuários, isso eu não quero assistir, isso, né, eu posso assistir. Mas como é que a lei consegue fazer essa regulamentação sem censurar previamente esses conteúdos, né? Ou ensinar as pessoas a escolher o próprio conteúdo? Como é que a gente lida com esses paradoxos? Essa é uma questão muito legal. A gente tem que lembrar, tem uma questão muito importante aqui. Liberdade de expressão é direito fundamental. Liberdade de expressão está lá, é um dos incisos do artigo 5º da Constituição. A gente tem que defender. O exercício da liberdade de expressão é pressuposto para tantos outros direitos. Sem liberdade de expressão não há democracia, sem liberdade de expressão não há acesso à informação, sem liberdade de expressão não há educação. Então, liberdade de expressão é importante sim.
Só que na internet, as pessoas começaram a confundir liberdade de expressão com uma coisa que não existe na nossa Constituição. Não existe no artigo 5º, podem abrir, abram o artigo 5º, abram a Constituição, né? Um desafio para vocês. Em nenhum momento a nossa Constituição defende liberdade de viralização. Isso não existe. E por que eu estou falando disso? Porque na internet, muitas vezes, as pessoas confundem as duas coisas. Elas acham que ter liberdade de expressão é o conteúdo delas chegar em 1 milhão de pessoas, 200 mil pessoas. Se a plataforma vai lá e entende que aquele conteúdo é potencialmente tóxico, que aquele conteúdo pode violar algum direito de terceiro e diminui a distribuição do conteúdo, logo vem alguém gritar censura. Não aconteceu nenhum ato de censura nessa relação. O que aconteceu foi uma empresa aplicando suas regras dentro dos limites do direito para evitar algum dano, para evitar violação de direito de terceiro. Quando a gente fala em proteção de direito fundamental na área do direito, a gente tem que sempre lembrar que nenhum direito é absoluto. Todos os direitos estão lá listados bonitinhos, um do lado do outro no artigo 5º. O que significa que, para proteger um, em algum momento você vai ter que recortar um pouquinho a área de proteção do outro, certo? Então, por exemplo, eu tenho direito à liberdade de expressão. Você tem direito à sua imagem, à sua honra. Se eu chegar aqui usando esse microfone e falar, fulano de tal que está sentado ali cometeu um crime gravíssimo. Isso é liberdade de expressão? Não é. Nunca foi, nunca vai ser. Então, na internet, isso é potencializado justamente pelo alcance das informações. E daí as pessoas ficam nessa, não, está me censurando. Não, está diminuindo a distribuição de um conteúdo que é potencialmente tóxico, que potencialmente viola o direito de terceiro. Então, quando a gente fala em regulação na internet, a gente tem que pular. A gente está dentro de uma caixa, que é a regulação de conteúdo. As pessoas acham que, não, agora a partir de uma nova regulação, um novo regulador, a gente vai ter um Ministério da Verdade. O governo vai falar, sobre isso pode-se falar, sobre isso daqui não, isso daqui as plataformas têm que remover. Isso nunca vai acontecer. A gente tem que sair dessa caixa e a gente tem que pular para a caixa da moderação de comportamento. É aqui que muitas vezes está o problema, Não necessariamente no conteúdo que está sendo compartilhado, mas na forma como esse conteúdo é compartilhado e nos artifícios que as pessoas usam para levar esse conteúdo a mais pessoas. Redes de robôs, redes artificiais de distribuição de conteúdo, para tentar fazer com que um conteúdo pareça orgânico quando ele não é. O professor sabe, chegar organicamente nas pessoas na internet é sofrido. São anos de estratégia, de desenvolvimento de comunicação efetiva, e aí tem gente do outro lado furando a fila, usando contas automatizadas para levar notícias sensacionalistas a mais pessoas mais rapidamente. Desculpa, isso não é liberdade de expressão. Então, são essas diferenças que a gente precisa fazer. Eu acho que esse é o pressuposto para daí a gente ter uma conversa sobre regulação. Mas a gente está preso nisso, A gente tem aí um cemitério de boas intenções em Brasília, boas regulações, que acabam morrendo porque elas entram nessa vala comum da polarização política, O nosso país está preso nisso, ou é liberdade de expressão ou é censura. Não é bem assim. Tem 50 tons de cinza entre um lado e o outro, e é o meu papel enquanto, apoiando iniciativas de regulação e professor de direito, a tentar desmistificar isso um pouquinho. Na Bahia a gente tem uma expressão que diz que tem lei que pega e lei que não pega. Eu não sei se vale para todo mundo, O que mostra que a lei pode ser muito importante e muitas vezes ela impacta comportamentos, mas basicamente o principal poder é nosso, de concordar ou não com aquilo. Então, de novo, quero reivindicar para nós o nosso poder, porque às vezes a gente se sente impotente diante das big techs, diante do governo, diante do mercado, Às vezes a gente fala, quem sou eu para conseguir combater tudo isso? Nós, individualmente talvez não podemos, mas como sociedade, como grupo, e o fato de vocês estarem aqui, uma coisa que eu reparei, eu não vi quase ninguém pegando no celular, a não ser para tirar uma foto, fazer um registro ou outro. Então, assim, quero parabenizar vocês pelo foco que vocês têm, o foco sustentado de estar nos ouvindo aqui, desse assunto que é extremamente relevante para a nossa vida. Então, parabéns por conseguirem resistir à tentação de pegar nos celulares para verificar uma mensagem, ou até mesmo para registrar o que está sendo dito.
Porque o nosso cérebro, ele vai memorizar muito mais se a gente estiver presente. A gente tem ilusão, às vezes, gravando. Ah, eu vou gravar porque depois eu vou ver. Nunca mais a gente vê, enche o celular de memória, né? E a gente fica, enfim, disperso e não aprende o que poderíamos aprender aqui. Mas eu quero fazer uma provocação, professor, ainda para o senhor, porque o senhor fala da liberdade de expressão. Eu não sei se é a mesma coisa, por isso eu quero esse esclarecimento. A gente tem a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa... apesar das pessoas acreditarem que é a liberdade do jornalista de falar, me corrija se eu estiver errado, ela principalmente tem a ver com o direito da população de ser informada. Então, quando a gente reivindica o direito à liberdade de imprensa, não é porque, eu sou jornalista, eu tenho o direito de falar o que eu quiser, não. Eu sou jornalista, a sociedade tem o direito de ser bem informada. E aí o senhor traz a liberdade de expressão como um direito fundamental. É simplesmente o direito de falar mesmo, de se expressar tal e qual diz, ou a gente também poderia começar a puxar as redes sociais para esse direito das pessoas de terem boas informações, ou seja, eu tenho o direito de me expressar, desde que essa expressão, como o senhor colocou, não implique em outros direitos, né? Eu não desrespeito os direitos humanos, ou, enfim, não conte mentiras, né? Então, assim... a gente se posiciona de uma maneira que a lei, né, nos impede, mas às vezes é a mera informação que nos apodrece mesmo, né, desses vídeos rápidos. Temos como ir através desse caminho, ou seja, tentar regulamentar sem censurar, mas avaliando melhor a qualidade do conteúdo. É possível por aí? Sem dúvidas, tá? Eu sei que eu estou falando com uma plateia que não gosta muito de direito, eu imagino, talvez eu esteja errado, ou que às vezes tem aquela aversão, né? Lá vem um advogado para falar de tecnologia, né? O que ele sabe sobre programação, o que ele sabe sobre drones, estava voando o drone ali, inclusive, um pouco antes. A questão é a seguinte, tá? Direito é um negócio bem bonito. Quando você começa a estudar e entender a função disso para a nossa sociedade, você percebe que realmente tem valor ali. E todo direito, ele tem duas faces. Ele é direito, mas ele também é obrigação, né? É muito fácil falar sobre direito, porque direito é aquela coisa, Estado não se meta, faculdade não se meta, professor não se meta, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Direito também é obrigação. Qual é a minha obrigação enquanto um cidadão brasileiro que tem direito à liberdade de expressão? Ora, falar a verdade, buscar me informar sobre as questões, né? E o mesmo vale para um jornalista. Ele tem esse direito vinculado a essa ideia de liberdade de imprensa que está muito próximo dentro do constitucionalismo moderno de liberdade de expressão, mas o jornalista também tem uma obrigação de comunicar de forma responsável, levar a melhor informação para você. Então, por que seria diferente em relação, né, às novas praças públicas da era digital? Por que seria diferente em relação a uma grande plataforma digital? Elas também têm essa obrigação, elas também têm esse papel social, papel público a ser desempenhado. É engraçado, né? Porque a gente fala de plataformas privadas, empresas privadas, mas que exercem uma função pública. Tá aí, essa é a grande dificuldade, né? Eu que trabalho com regulação, gente, eu perco sono por causa disso. Tá? Eu tenho pesadelos com isso, porque eu estou diante de gigantes privados que movimentam trilhões de dólares, a gente já esquece a casa dos bilhões, né? A gente já nem entende o que é $1 bilhão, né? A gente não sabe o que é isso, mas essas empresas já movimentam trilhões de dólares. E aí você tem que olhar para a cara delas e falar assim, vocês têm uma função pública, vocês têm uma obrigação diante dos seus usuários, né? Veja a dificuldade dessa tarefa. Mas, mais uma vez, né, a professora disse, e eu vou ecoar as palavras dela, os usuários têm poder. Vocês podem mudar a forma como essas plataformas funcionam. Basta que a gente entenda esses pressupostos e passe a atuar a partir deles. Se a gente falar a mesma linguagem, gente, ninguém nos para. Vamos assumir a nossa responsabilidade, né, diante dessa situação. E aí eu quero convocar a professora Andréa, a gestora Andréa aqui para falar com a gente do papel das famílias neste processo, porque muitas vezes a família diante da escola bota meu filho lá e a escola que eduque e se vire, e muitas vezes a escola está regulando o uso da tecnologia na sala de aula, né? Não, aqui não se acessa a rede social, não se usa a internet se você não tiver X anos e tal, mas aí chega em casa, isso está tudo desregulado. Qual é o papel da família com a escola nesse processo da implantação da tecnologia? É uma coisa
que a gente precisa entender. É mais uma pergunta, né, de $1 milhão, né? Mais uma. É importante a gente entender que, nesse momento, né, tão cheio de contradições sobre a regulação, sobre o uso da internet, a gente precisa entender que é um problema de toda a sociedade, e não apenas do Estado. É um problema que tem que ser atuado junto com família, com escola, com Estado e com empresas também. Então, a gente precisa envolver, mas algumas vezes a gente percebe que houve uma pequena falha. Eu acredito, né, que ao definir que a proibição, né, a lei recente, né, do começo do ano, de proibição do uso de celulares na escola, de smartphone na escola, isso ocorreu porque a família, diante desse contexto social, que todo mundo está usando, que o próprio pai está viciado também no uso de mídias sociais, ele não conseguiu regular o uso de mídias pelo seu filho. Então, para o seu filho. Então, o Estado atuou. E é nesse momento, quando as pessoas falam, né? Mas isso é um problema também, porque também tem o outro lado, né? Esse é um problema dos pais, ele que sabe o que é que o filho vai acessar. Não cabe ao Estado se envolver nisso, né? Você tem muitos liberais, né, que têm essa ideia mais rígida, né, mais conservadora. Mas, não, a gente tem um momento que as famílias não estão conseguindo dar conta, que a escola está precisando também atuar, mas as relações são muito complexas ali, porque os professores também, um pai também está viciado aí, né, no uso de tecnologias, e aí entra o papel, né, dessa regulação. Também sozinho não resolve nada, porque a gente também não pode imaginar, né, que tudo se resolve com direito e com a lei. Na verdade, a regulação é um passo, e o Estado ele também vai precisar ter uma estrutura de regulação disso, né? Ter uma estrutura que acompanhe como isso está acontecendo. Também não adianta nada a lei sair e a gente não ter essa estrutura que acompanhe a lei, que monitore. E aí você vê, né, algumas legislações que a gente não sabe como vai executar. Recentemente, a nova lei, né, a lei que foi aprovada para a regulação para crianças e adolescentes, ela fala que as plataformas têm que fazer um controle etário. O que é esse controle? Como vai ser esse controle etário? É a data de nascimento? Você pede a data de nascimento? Já se pede, né? Mas aí eu posso facilmente burlar aquela data de nascimento. Então vamos fazer um controle biométrico. Aí alguém levanta, mas e a privacidade? Né? Você tem outro problema aí. Você pode, então, fazer agora um controle se só os pais, né? Tem um fluxo aí que estão inventando, estão burocratizando, né? Que só os pais agora é que criam as plataformas. Isso também me dá um medo, né? E o Estado tem que pensar que a gente tem que tomar muito cuidado com essa criação de regras. A gente tem que cumprir a lei, mas a gente tem que tomar cuidado com essa criação de regras para não ter a internet regulada e a internet sem regulação. Porque toda vez que isso aconteceu, né, deu merda. Não deu certo, não deu certo. Toda vez que isso aconteceu. Então, quando você falou assim, lei seca, ninguém pode beber, vamos regular os bares, a gente bebeu mais, né? Eu sempre tenho vontade de beber nas vésperas da eleição. Não sei o que acontece. Acontece isso com a gente. Quando falaram, agora não pode mais você colocar carros poluentes, parece que apareceu mais. Então, toda vez que você regula, aparece também estoura a não regulada. Então, é realmente uma sinuca de bico que a gente está. Precisa do apoio da população, precisa que a gente tenha uma discussão aqui. Que precisa que vocês, jovens, né, eu acredito muito nos jovens, né, que os jovens levem essa discussão adiante, porque a gente está em um momento, né, decisivo em relação a como vai ser o futuro do nosso país, né? Tem um caso que eu queria levantar aqui. Eu tive que ter que fazer uma pesquisa, porque essa história me abalou tanto que ela meio que apagou da minha cabeça. Eu não sei se vocês viram aqui, o caso agora que aconteceu na semana passada do professor que apanhou do pai no Distrito Federal, porque o professor proibiu a aluna de usar o celular, está na lei, o pai não gostou, foi lá e bateu no professor. E adivinha quem foi que salvou o professor de apanhar mais? A própria aluna. Então, assim, perdemos totalmente o rumo do navio.
Eu não quero levantar mais nada não, só quis desabafar. Só queria jogar isso mesmo no nosso colo, né? Agora eu vou fazer então, vou partir dessa sua provocação. Quem foi que interferiu? A própria aluna. Vou fazer uma ponte com essas duas conexões, né? A gente falando de como as famílias às vezes atrapalham a educação, mas muitas vezes o aluno em casa, ele leva para casa a informação. Então, por exemplo, campanhas contra o mosquito da dengue. Quantas vezes você ensina na escola e a criança chega, começa a fiscalizar em casa, os vizinhos, né? Ou campanhas de reciclagem. Então, as crianças também ensinam muito, não apenas aos professores, mas também aos próprios pais. Débora, de que maneira, né, a escola pode colaborar com as famílias, né, para que elas sejam digitalmente mais conscientes, né, e que entendam esse papel na educação? É possível a gente conseguir estabelecer também essa ponte, né, de vir da escola para a família, essa educação digital? Eu acho que sem dúvida. Eu quero começar falando que não é um processo fácil nem simples, tá? E aí eu vou usar o exemplo do próprio trabalho de robótica com sucata. Quando eu comecei a sair nas ruas para pegar lixo com as crianças, eu tinha um familiar. E as crianças tentavam abordar a comunidade, e a comunidade falava: ah, não, estou sem tempo, e as crianças ficavam frustradas de não conseguir atenção para o trabalho. Quando isso começou a mudar? Depois de 3 anos e meio, quando eles começaram a ver os resultados. Então, começou a entender que o trabalho que a gente estava fazendo em sala de aula começou a impactar a vida da comunidade com a questão do lixo e com a questão também dos resultados que o trabalho trouxe. Ao falar isso, eu quero trazer aqui que esses familiares, assim como nossa educação não trouxe o desenvolvimento digital para a gente trabalhar em sala de aula, muitos desses familiares também não sabem lidar com essa situação. Então, cabe à escola proporcionar alguns momentos, oficinas, sábados letivos, de trazer essa discussão. E mais do que isso, eu queria trazer a questão do ECA digital. Porque o ECA digital, acho que traz pontos bastante pertinentes para a gente falar da proteção dessas crianças. E que os pais também precisam estar relacionados. Porque um dos pilares é justamente a questão da aprendizagem compartilhada. Ou seja, da gente não jogar isso somente para a escola, mas isso também vem de casa. E aí é muito comum a gente cada vez mais olhar para as crianças menores e ver que elas têm acesso a um celular, a um tablet. E muitas vezes, como curiosa, como eu sou professora, né, eu pergunto como isso se dá. E já ouvi muito dos pais falando: é para a criança ficar quieta, é para a criança não chorar no ônibus, é para a criança não chorar no avião. Gente, criança é viva, né? E felizmente aqui eu tive uma formação que eu pude brincar na rua, pude brincar descalça, pude resgatar isso. E o que falta desses meninos é a gente mostrar também que tem vida fora essas telas. E que existe uma responsabilidade que precisa ser compartilhada entre família e educação. Bom, a gente já está caminhando para o nosso encerramento. Temos mais 5 minutinhos aqui para uma palavra final de cada um dos nossos convidados. No painel da Campus Party do Piauí, nós chegamos à conclusão que a tecnologia em si não é boa nem má. Tudo depende do uso que a gente faz dela. Então, para sair um pouco do terrorismo, do impacto, da saúde mental, do transtorno, ou seja, do que seria o sensacionalismo na televisão, e eu saio desse sensacionalismo porque eu quero trazer propositividade para as pessoas, né? Caminhos de esperança. Eu queria encerrar esse painel dessa forma, com caminhos de esperança. Cada um brevemente resuma como vislumbra dentro da sua área o impacto positivo da tecnologia. Olha, estamos caminhando bem com a tecnologia por isso, isso, isso e isso. Então vamos encerrar com essa mensagem de esperança, já tendo chamado a atenção e vendo os impactos que são preocupantes para nós, mas vamos nos ater ao positivo, né? E principalmente a esse poder, resgatar esse poder que nós individualmente como sociedade temos para conduzir as coisas de uma maneira que seja benéfica para todos e todas nós. Vou começar então com a professora que está aqui sorridente. Gostou, não foi, professora? Conta aí para a gente aí, traz essa mensagem de esperança para esses jovens e essas jovens que estão nos escutando. Eu acho que a gente tem muito que contribuir, eu acho que a gente tem cases aqui dentro do nosso país que podem
contribuir, né? Tem um trabalho do professor Guanabara, tem o trabalho de robótica com sucata, mas tem coisas boas também acontecendo entre os estados, né, e municípios. Nós temos escolas já vocacionadas ao uso de tecnologia e inovação, como é o caso do JETS, lá no Rio de Janeiro. Nós temos centro de inovação interligada à rede pública de ensino. Então, a gente pode olhar para esses exemplos e olhar como a esperança dessa questão da intencionalidade. E vou aproveitar e fazer o jabá aqui, porque 18h50 eu volto para uma palestra. Então, quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre educação 5.0, como a gente traz esses caminhos para a educação, vem junto aqui para a gente conversar. Obrigada. Maravilha. E deixa um caminho muito interessante, intencionalidade, né? O uso da tecnologia com intencionalidade, ou seja, o oposto do abrir o Instagram, rolar o feed indefinidamente, sem saber para onde a gente vai. Professor Guanabara, qual a sua mensagem de esperança para nossos jovens? Então, cara, assim, sem tecnologia a gente não chegaria onde a gente chegou. Então, assim, eu acho que usar a tecnologia como uma boa ferramenta, usar a tecnologia para o bem, dá menos barulho, tá? Dá menos valorização. Olha o trabalho da Débora, a professora Débora, ela tem um trabalho excepcional. Quem aqui já tinha ouvido falar no trabalho da professora Débora? Levanta a mão, por favor. Todo mundo deveria ter levantado a mão. Então, a valorização desse tipo de iniciativa deveria ser interna, porque ela é do Brasil. Eu tenho certeza que tem muito congresso internacional que ela vai, que tem muito mais gente que conhece o trabalho dela. Então, por que a gente não valoriza o nosso trabalho? A tecnologia deu um poder na nossa mão que é absurda. A gente estava conversando antes dessa mesa, a gente teve uma outra mesa, né? Então, uma mesa paralela. E a gente estava conversando o seguinte: quando eu era moleque, a única maneira de você conseguir, né, isso foi citado aqui, desculpa, eu não me lembro quem. A única forma de você ter acesso à informação era você estar em casa para assistir a televisão no momento em que a grande TV estava ali para te mostrar alguma coisa, ou você tinha que ir numa biblioteca pública para poder consultar os livros, porque não era comum ter biblioteca dentro de casa. Hoje em dia a gente tem um Kindle que tem tudo isso. Hoje a gente tem o YouTube que tem tudo isso. Então o poder da educação, o poder do letramento estava na mão de poucas pessoas, de poucas mídias. E aí, com o surgimento de internet, agora inteligência artificial, o poder veio para a gente. Nós podemos ser produtores de conteúdo, nós não precisamos ser consumidores de conteúdo. Então, o que eu digo era o seguinte, eu gosto de sempre dizer, eu falei lá no Piauí, falei hoje de manhã, mais cedo ali dentro, e vou falar hoje, é o seguinte: se você está sentindo uma brecha, que existe uma brecha na educação ou em alguma coisa, senta a bunda na cadeira e bota para fazer. Você pode ser o agente dessa mudança. E se você está nesse momento, você fala assim: ah, besteira, isso não acontece. Isso aconteceu com a minha vida. Tá? Hoje eu consigo ter uma voz, eu consigo ter uma posição dentro de empresas e tudo mais, que é assim, eu fui lá, levantei e produzi conteúdo. Eu parei de scrollar as coisas, eu não me limitei somente em scrollar as coisas que as pessoas estão produzindo, porque tem um monte de nós que fica assim, né? Besteira, porcaria, porcaria, porcaria. E quantas vezes você pegou e você fez uma coisa que você não acha porcaria? Você fez a diferença, você foi lá e criou o seu. Não é rápido, não é simples. A professora falou 3 anos, não foi, professora? O curso em vídeo, para me dar $100, $100 levou 2 anos. Você teria paciência de esperar 2 anos para receber $100? É porque, na verdade, o meu objetivo não era os $100, o meu objetivo era ajudar, e ali eu estava recebendo. Então, eu gosto de dizer o seguinte: o curso em vídeo, ele nasceu com o objetivo de ajudar pessoas a melhorar de vida, a aprender uma carreira, ou não desistir da tua faculdade no 2º, no 3º período. E, no final, a pessoa mais ajudada de todas fui eu. Então, eu espero de verdade que algum dia eu encontre com algum de vocês e vocês falem assim: caraca, eu ouvi você falar lá na Campus Weekend e isso me acendeu uma chama, e hoje eu estou aqui e eu estou produzindo alguma coisa e isso está fazendo diferença na vida dos outros. Então, assim, se é para ter esperança, vamos ter esperança direito. Eu tive essa esperança há 11 anos atrás e graças a Deus eu estou aqui para te dizer, deu certo. Podia ter dado errado? Podia, faz parte, mas é uma aposta que a gente tem que ter. Então, apostem. Se vocês estão incomodados com o conteúdo que está sendo produzido, produzam o seu próprio conteúdo. Ah, mas eu não estou sendo reconhecida.
Em muitos lugares eu não sou reconhecido, a professora Débora não é reconhecida, mas faz o seu, que alguma hora a tua hora vai chegar. E beleza? ainda que ninguém veja o seu conteúdo, enquanto você está produzindo, você está aprendendo e está melhorando. Nem que seja para o seu próprio consumo, você sai ganhando de alguma forma. Tem uma máxima que é a seguinte: a melhor maneira de você aprender uma coisa é tentando ensinar essa coisa para alguém. Com certeza é a melhor maneira. Olha, dica de professor, minha gente. Então temos intencionalidade também, mas já linkado com outro conceito, propósito. Por que estou fazendo, né, o que estou fazendo, ou estou fazendo para além de mim? Não estou focado no dinheiro que eu vou ganhar. Eu estou focado no impacto positivo que eu vou causar na vida das pessoas. É um outro caminho muito lindo de esperança, de uso saudável, né, da rede social. Então, trazer a professora André, a gestora de novo, Andréa, para falar para a gente que caminhos de esperança você está vendo aí na regulação. Eu vejo a internet, a tecnologia, com a palavra que você está é oportunidade. Então, de repente, você viu que o estado de Sergipe mesmo, que é um estado pequeno, que não foi beneficiado pela industrialização, mas ele hoje, com a revolução da internet, da IA, ele pode e ele tem a oportunidade de mostrar a sua cara para o mundo. Os alunos, os empreendedores do interior do estado, que às vezes não tinha, né, nenhuma oportunidade, é um estado pobre, e de repente a gente pode formar empreendedores e levar isso daí bem adiante. Aí nesse ponto eu falo que uma grande obrigação do estado hoje é prover esse acesso para todos. O acesso à internet para todos, porque só com esse acesso é que vai se conseguir. Existe ainda, né, uma desigualdade grande, mas hoje, só esse ano, né, que o estado de Sergipe conseguiu colocar a internet de alta velocidade para toda a população. Com isso, você abre para todos aqueles alunos uma grande oportunidade, né, de construir o seu futuro. Então, eu acho que é um caminho aí que a gente não tinha há 20 anos atrás, que das outras revoluções, né, estados pequenos não conseguiram ir atrás. Pessoas com menos condições financeiras, de repente, estavam... Não vou dizer que hoje tem uma igualdade, né, porque cada história, cada pessoa tem suas dificuldades, mas hoje a gente tem uma oportunidade maior para quem não tinha nenhuma. Maravilha, a oportunidade é muito interessante, né? A gente olhar para esse novo, esse desconhecido, com esse olhar curioso, né, com esse olhar do quais são as oportunidades que surgem, em lugar da gente ficar naquele modo defesa que muitos de nós temos, quais são os riscos, quais são os perigos. Então vamos cuidar aqui, claro, cuidar dos impactos, recalcular as rotas, mas principalmente identificar como a tecnologia nos traz soluções e às vezes ela mesma nos ajuda a combater os seus males. Por exemplo, o professor Gustavo abriu rapidamente o celular e identificou quantas horas ele passa por tela. O meu celular hoje, ele me bloqueia. Se der 1 hora de Instagram, ele diz, acabou o seu tempo. Ele me dá flexibilidade, se eu quiser ficar mais, me dá. Mas a tecnologia está me ajudando a regular meu tempo. Então, como é que a gente pode enxergar as oportunidades dessa tecnologia? Por fim, João Vitor Achegas, o seu caminho de esperança diante do que o senhor está vendo das regulações, do que está sendo discutido em termos de legislação, ou a sua experiência pessoal, o seu sentimento pessoal como professor? Acho que a minha mensagem final é um pouco contraintuitiva, tá? Eu acho que a gente tem que voltar a pensar pequeno. E eu vou explicar por quê. As pessoas acham que grandes problemas, e a gente está diante de grandes problemas, não é essa a questão, que grandes problemas precisam de grandes soluções ambiciosas. Nem sempre é assim. Vou dar um exemplo para vocês. Design apropriado para a idade. Pequenos ajustes na forma como essas plataformas digitais funcionam resolvem grande parte dos problemas que a gente enfrenta hoje em relação ao tempo de uso de tela, vício em serviços digitais e etc. Eu sou da época, eu tenho que ter cuidado com isso quando a gente fala eu sou da época na era digital. O eu sou da época na era digital é tipo 2 anos atrás, né? Esses dias meu irmão falou, eu sou da época em que a gente se formava sem ChatGPT. Tá, tipo 2022. É. Então, eu sou da época em que o feed do Instagram tinha fim. Ele acabava. Quem lembra disso? Levanta a mão. Quem lembra de uma época em que o feed do Instagram tinha fim? Todo mundo quase lembra dessa época. Foi ontem. Você entrava no Instagram, fazia o scroll ali, só que o scroll não era infinito. Chegava uma mensagem no final, é isso por hoje. Você viu todas as mensagens, todas as postagens dos seus amigos, volte, talvez amanhã,
talvez em 8 horas, né? Só que pequenas mudanças, às vezes silenciosas, no design dessas plataformas, foram mudando a forma como a gente interage com esses serviços digitais sem que a gente percebesse. Às vezes, voltar 3 anos atrás, a gente resolve boa parte dos nossos problemas. E a última mensagem, para não dizer que aquela foi a última de fato, amanhã eu estou aqui de volta, moderando um painel sobre agentes de inteligência artificial e gêmeos de IA, tá? E eu estou com uma tarefa agora gigantesca, porque eu acabei de participar do painel que foi melhor moderado na minha vida. Eu não vou ter a competência que ela teve de trazer todas essas conexões de uma forma super dinâmica, mas ainda assim convido vocês a estarem comigo amanhã para a gente continuar essa conversa. Muito obrigado. Professor, não tenho nenhuma dúvida que o senhor vai ser capaz de conduzir adequadamente esse painel, porque tendo conhecimento, boa vontade, simpatia, carisma e experiência que o senhor tem em sala de aula, deixe de humildade que o senhor é muito bom, o senhor sabe, e está todo mundo convidado ali, ó, time over. Então, vamos encerrar aqui esse painel com essas mensagens de esperança muito positivas. Fiquei muito emocionada, né, com essas mensagens, porque eu estou, neste momento, um pouco impactada com esses 2 livros. Vou reforçar os nomes: Geração Ansiosa e Foco Roubado. E aí a gente vai... Eu tenho tendência à catastrofização, que é um dos impactos da rede social na nossa mente, né? É achar que tudo está perdido. Não, não está. Então, tivemos aqui valiosos caminhos, né, para nós. Espero que todos e todas vocês saiam daqui com mais informações e caminhos, né, do que chegaram, que façam bom proveito e retomem o poder de vocês. Nós temos poderes individualmente e como sociedade para ir conduzindo, né, essa tecnologia para que ela nos favoreça e não nos adoeça. Obrigada, viu, pela presença de todos e todas. Professora Débora, professor Gustavo, Andréa, professor João Vitor, uma boa tarde. Vamos fazer uma foto, nós? Consigo, com meu pau de selfie natural, fazer uma... Cadê? Será que... Na contagem, atenção, ó, na câmera e no celular ao mesmo tempo. Olha a multitarefa aí, minha gente. Ninguém faz mais uma coisa só na vida, né? Vamos lá? Posso? 1, 2, 3 e já! Uhul! Obrigada, minha gente. Tem muito mais hoje e amanhã, viu? Um beijo, até a próxima. Obrigada. 6 décadas temos sido a marca da tecnologia